Muito bem. A questão aqui é: o que estamos buscando? A pergunta é: o que buscamos na vida? Aquilo que nós estamos procurando na vida, na verdade, é a felicidade. Todo ser humano está à procura disso. No entanto, quando você olha para o mundo é um caos, uma desordem, uma confusão. Há muito medo, há muita violência, há muito sofrimento no mundo. Então, para nós, a ideia desse encontro com a felicidade é o encontro com a liberdade desse tipo de coisa que ocorre no mundo. Então, para nós, a ideia de liberdade e de felicidade, isso é algo que precisa ser investigado. A nossa procura é pela felicidade. Não é possível a felicidade sem a liberdade. Então, a princípio, o ser humano está à procura da liberdade, para com a liberdade encontrar a felicidade. Então, nós falamos de liberdade econômica, de liberdade de expressão, de liberdade de fazer o que queremos e de nos sentirmos satisfeitos e realizados. Nós falamos sempre dessa questão da liberdade que nós precisamos ter. E para nós, essa liberdade é a liberdade externa. É sempre uma liberdade externamente, para internamente realizarmos esta felicidade. Então vamos por parte aqui. Olhando para o mundo, a gente vê esse caos, essa confusão, essa desordem, todo sofrimento, todo medo que impera no mundo. E a gente, olhando para o mundo, acredita que nós não somos felizes, não há felicidade, porque nós não temos a liberdade de realizar externamente uma vida que nos dê isso, porque o mundo não nos permite ter essa felicidade. Então, o que as pessoas têm feito? Elas estão à procura da felicidade na realização externa. Se tiverem mais relacionamentos, se tiverem mais dinheiro, se tiverem mais tempo livre, se tiverem mais ordem externa em suas vidas, elas serão felizes, haverá felicidade. E aí a gente olha para o mundo e vê que o mundo não vive assim. Então, repare, nós somos muito da idealização, nós temos ideias, nós temos conceitos, nós temos crenças sobre o que é a felicidade e sobre onde temos que encontrar essa felicidade. E a ideia que temos é que a felicidade ela acontecerá para cada um de nós quando tudo na nossa vida estiver transcorrendo com essa liberdade que nós idealizamos. Quando a gente olha para o mundo e vê toda essa confusão, todo esse sofrimento, todo esse conflito em que o ser humano vive em suas relações, quando a gente olha para esse mundo e a gente olha para a nossa própria vida, a gente não consegue perceber que a nossa vida, e aqui quando eu me refiro a essa nossa vida, é a essa ideia que temos da vida. Essa vida, que é essa ideia que temos da vida, que consiste em nossas relações mais próximas, que são com os nossos parentes, marido, esposa, filhos, familiares. Quando a gente olha
para as nossas relações, a gente percebe a confusão. A mesmíssima confusão presente no mundo, o mesmíssimo caos presente no mundo. A desordem aqui é a desordem lá. O mundo, os bilhões de pessoas, eles são apenas uma extensão dessa pequena sociedade que nós conhecemos, que nós chamamos de família. Então, o mundo, a sociedade humana, os seres humanos, somos nós. Nós precisamos descobrir o que é real liberdade. Apenas com a real liberdade, e para termos acesso a essa real liberdade, nós temos que descobrir uma coisa muito básica aqui. Quando há esta real liberdade, nós temos realmente acesso à felicidade de nossas vidas, em nossas vidas. Quando temos acesso a essa real liberdade, temos de verdade acesso à felicidade. Então nós temos que investigar o que é liberdade. Em geral, a ideia de liberdade é sempre externa. E nós vivemos sempre nessas ideias, idealizando uma liberdade que, quando a gente olha para o mundo, a gente não vê. Quando a gente olha para a nossa relação mais próxima, que são com os nossos familiares, com aqueles com quem convivemos todos os dias, a gente percebe que isso não é real. Não é real porque não há compreensão da verdade sobre quem nós somos. O ponto é que estamos sempre projetando uma liberdade externa que não ocorre, não acontece. Estamos sempre esperando uma felicidade acontecer em nossas vidas a partir do externo. Assim, nós precisamos descobrir o que é liberdade. A liberdade não é algo que você encontra externamente, não é algo que você realiza externamente. É algo que você constata em seu ser, porque essa é a natureza da verdade sobre quem é você. Esse não contato com a realidade sobre quem você lhe coloca assistindo o mundo que é um reflexo de nossa confusão interna, nessa desordem, nesse conflito, nesse caos. Aqui nós temos que descobrir o que é liberdade. Essa liberdade é algo que está presente quando a verdade do seu ser, que é a natureza de Deus em você, se revela. Todo caos no mundo, toda confusão no mundo, toda violência no mundo, todo sofrimento no mundo é algo presente como um reflexo de nossa confusão. Nessa interna confusão em que vivemos, não há liberdade. E se não há liberdade, não há felicidade. Aqui, o trabalho nesta vida, nessa existência, consiste em descobrir a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza divina. Repare que a nossa vida, a vida humana, é uma vida muito curta. Nós passamos os nossos dias, que são tão curtos, envolvido em problemas, envolvido nesse caos, nessa confusão, carregados de medo, de desejos, numa grande inquietude, sem essa liberdade. E aqui é a liberdade interna e não externa. Você pode ter a liberdade de expressão, você pode ter a liberdade econômica, você pode ter a liberdade de ir e vir, mas sem essa liberdade interna, que é a ausência desse ego, desse eu,
que é o fim dessa confusão, de toda essa desordem internamente. Sem isso não haverá liberdade, não haverá felicidade. Os nossos encontros aqui, eles consistem em oportunidades de investigarmos a natureza ilusória desta mente egóica, deste padrão de sentir e pensar com base nesta confusão psicológica. É essa confusão interna, é essa confusão psicológica que nos faz viver nesse mundo da forma como o mundo está vivendo, onde há medo, violência, desordem, confusão. Tudo parte dessa confusão interna, dessa desordem interna, desse caos interno. Então, na verdade, o que estamos buscando? Nós estamos em busca da felicidade. E essa felicidade, ela só está presente quando há liberdade. Não a liberdade externa, mas a liberdade interna. Enquanto não houver essa interna liberdade, não haverá liberdade externa. Enquanto não houver paz em cada um de nós, não haverá paz no mundo. A paz na sociedade, a paz no mundo, assim como a paz no lar ou nos relacionamentos mais próximos, que nós chamamos de família, só é possível quando você está em paz. Quando há paz em você, há essa presença da liberdade psicológica. É dessa liberdade psicológica que nós precisamos. Essa liberdade psicológica em nós é a liberdade do mundo. Essa paz em nós é a paz dos relacionamentos mais próximos, é a paz da sociedade, é a paz do mundo. A felicidade presente aqui, nesse momento, em você, é a felicidade dos relacionamentos mais próximos. Então, cabe a cada um de nós compreendermos a verdade sobre nós. A compreensão disso, a profunda e real compreensão disso, é o fim dessa busca. Então, o que estamos buscando nesta vida? O que buscamos? Buscamos, na verdade, a nós mesmos. A constatação, o contato ou o encontro com nós mesmos é o encontro com a realidade da liberdade, da felicidade e da paz. E isso é o fim da confusão no mundo, da desordem no mundo, do caos no mundo, do sofrimento no mundo. Não haverá jamais amor real na sua vida sem a presença dessa compreensão da verdade sobre quem é você. Por melhores que sejam as intenções, por mais boa vontade que você tenha de cooperar, de ser cúmplice, de contribuir, de ajudar, de participar, de servir, de querer bem, de amar. Compreendo essa expressão amar. Amar é possível quando o amor está presente. Não quando o desejo está presente, o interesse está presente, a vontade está presente, a boa vontade está presente. Porque tudo isso faz parte do ego, faz parte do eu, e esse eu basicamente é confusão. Por mais bem intencionado que seja esse você, esse mim, esse eu,
Sem essa liberdade, que é essa compreensão de sua natureza essencial, que é a natureza de Deus, não haverá a presença do amor. E sem a presença do amor, o amar é impossível. O amar é a presença da graça divina, do amor, que é Deus, que é a natureza do ser. Então, o que procuramos, o que buscamos, o que estamos buscando nessa vida? A verdade do que somos. E a verdade do que somos é beleza, é graça, é compaixão, é verdade. Tudo isso está dentro do amor. Mas nossas escolhas, intenções, desejos e motivos, sempre pessoais, que têm por base essa ilusão, que é a ilusão do eu, essa forma de se manter na vida nessa ignorância a respeito de quem somos, nos mantém nesse estado de inquietude, de não completude, e por isso vivemos nessa busca. Então há sempre uma busca, e é a busca pela felicidade. Mas sempre externamente, em realizações externas, em conquistas, em objetivos, em alvos. Aqui a liberdade é permanecer na verdade daquilo que é a verdade do seu ser. Então temos a presença da realidade divina. E quando isso está presente, a felicidade está presente. É importante que se diga aqui que não se trata da felicidade da pessoa. Toda a intenção em nós de encontrar a felicidade é sempre uma intenção pessoal, particular. É sempre a ideia da felicidade particular sendo encontrada. Não existe tal coisa como uma particular felicidade. A felicidade, como o amor, não há alguém presente, não há um direcionamento, não é algo que se dirige para A, B ou C. O amor presente, ele não tem direção, e ele não tem particularidade, e ele não é condicional. A paz presente, ela não é condicional, ela não tem direção, ela não tem particularidade. Nós temos toda essa linguagem, mas é só uma linguagem que nós não compreendemos o que estamos dizendo quando usamos a expressão amor incondicional. Aquilo que nós chamamos de amor não pode ser incondicional, é sempre condicional. Quando há amor, ele é algo que transcende de verdade essa ideia. Amor é amor. E o amor está presente nesta verdade de amar. E isso é possível quando Deus está, quando o ser assume o lugar que é dele aí, nesse corpo, mente. Quando isso ocorre, alguns têm chamado essa realização de Deus de o despertar da consciência, é a realidade do seu ser, que é felicidade, que é liberdade presente. Então, o nosso encontro, o nosso trabalho aqui juntos é desta aproximação, da aproximação da verdade, daquilo que somos, agora, aqui. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando com você aqui dentro do canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam, ok?
Se isso é algo que faz sentido, a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.